Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, né, para fazer parte aqui do nosso programa de perguntas e respostas da Thunderbolt Class, que é aquele espaço que a gente abre para os estudantes, né, para que possa tirar dúvidas, trocar uma ideia sobre o mercado de trabalho, né. A ideia é justamente possibilitar que os estudantes tenham um pouco contato com o mercado, né, com os profissionais da área de aviação, né. Henrique Comim, boa noite, como é que vai? Tudo bem? Boa noite, Regis. E você, tudo certo? Tudo jóia. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, né, para fazer parte aqui do nosso programa de perguntas e respostas da Thunderbolt Class, que é aquele espaço que a gente abre para os estudantes, né, para que possa tirar dúvidas, trocar uma ideia sobre o mercado de trabalho, né. A ideia é justamente possibilitar que os estudantes tenham um pouco contato com o mercado, né, com os profissionais da área de aviação, né. E então eu desejo que você aproveite aí, né, para fazer as perguntas que você achar interessante, né? Mas eu ia pedir, por gentileza, que você se apresentasse, né? O seu nome, que faculdade que você está, que ano. Primeiramente, eu agradeço pelo convite, né? Porque foi inesperado, eu não imaginava estar fazendo isso um dia. Meu nome é Henrique Comim, estou no segundo semestre de Engenharia Aeronáutica e Espaço da Universidade do Vale do Paraíba, em São José dos Campos. Sempre quis ficar nessa área, meu sonho de vida era fazer esse curso, daí minha mãe acabou entrando na área, me interessei mais. Sempre tive como foco de vida entrar para as forças aéreas. Tentei umas 2 vezes, foi por conta de muito pouco que eu não entrei. Daí eu optei por seguir a carreira na faculdade normal e tentar depois entrar na Força Aérea. Se um dia não vir a acontecer isso, eu pretendo tentar seguir na aviação de agronegócio. Que Espero bacana. que se cresça no Brasil e dê certo isso. O Brasil tem uma aviação agrícola bastante pulverizada, né? No sentido da palavra, né? Tem muitas empresas aeroagrícolas. No site da ANAC tem ali a relação de todas as empresas que operam e são homologadas, né? Para fazer pulverização, enfim, todo esse trabalho de aeroagrícola, né? Eu acho que, sim, acho que é um mercado promissor, né? Mas, e aí, assim, que tipo de dúvidas você teria? Então, a primeira dúvida, assim, você falando mesmo da ANAC. Tem algum outro tipo de concurso público que o engenheiro aeronáutico pode fazer ou é só mesmo o concurso da ANAC? Os concursos públicos, né? O da ANAC é o mais forte, né? Mas Petrobras faz concursos públicos também. A Vale do Rio Doce, às vezes, também costuma fazer concurso, né? Antes de ser privatizada. Algumas entidades, se não me engano, a Polícia Federal faz também concurso. Forças especiais, como as polícias, né? Também tem concurso para, se não me engano, para engenheiro. Então, é uma questão de meio que virar concurseiro, assim, sabe? Quando você vai entrando no universo dos concursos, aí você vai conhecendo mais as possibilidades e tal. Mas eu acredito que sejam mais, assim, até coisa que a gente nem imagina, assim, a princípio, né? Eu não sou muito da área de concursos, mas eu imagino que sim. Eu imagino que um concurso que você participe como engenheiro aeronáutico, eventualmente você pode participar também como engenheiro mecânico. Aí seria uma questão de Até, estudar o até edital. isso era uma dúvida que eu tinha, se o engenheiro aeronáutico poderia estar participando como engenheiro mecânico. Alguns concursos, eles estabelecem que você deve ter um curso de engenharia, e eles não especificam qual. Então, você tem que ter um diploma de engenharia e tudo bem, isso basta. Alguns concursos estabelecem cursos específicos de engenharia, tipo, você tem que ser curso de engenharia mecânica, tem 4 vagas. Engenharia aeronáutica tem 2 vagas. Aí ele vai pedir pelo currículo mesmo. Vai fazer cheque de diploma, né? Vai pedir para mostrar o histórico escolar durante a faculdade. Isso tudo, eventualmente, pode ser até para efeito de classificação, né? Nota, títulos. Na ANAC mesmo, se você tiver títulos de mestrado, doutorado, eles contam pontos na classificação geral. É bem interessante.
Legal isso, eu não sabia que contava pontos seus títulos de graduação. E, assim, para você estar, como tipo, eu tenho um foco de entrar na área militar, existe alguma outra maneira, além de você estar se graduando na FAB ou no ITA para estar entrando? Eu Olha, sei que existe a EAR. eu sei que na Marinha e no Exército existem possibilidades de você entrar como engenheiro, mas na Força Aérea eu acho mais provável que na área militar você tenha que entrar ou pelo ITA ou pela Academia da Força Aérea, se for Que no existe a geral, né? possibilidade de você entrar como um tecnólogo na EAR, em Guaratinguetá, né? Sim, especialistas, escola de Mas especialistas. daí um caminho é um pouco maior, né? Para Sim. você estar seguindo, para que nem eu queria ser sempre que ser engenheiro. Então seria um caminho um pouco mais longo a seguir. Agora, uma coisa possível que tem lá perto da tua área, lá em Taubaté, é o grupo de aviação do Exército. Eles contratam A engenheiro. VEX, né? Se eu não me engano, é com concurso. É um concurso e alguns engenheiros aeronáuticos prestam para trabalhar com a aviação do Exército. Também Em é uma Taubaté, possibilidade. né? O Batalhão de Aviação do Exército, que é chamado DEMAVEX, né? Diretoria de Material de Aviação do Exército, que fica em Taubaté. É um dos esquadrões, né? Uhum. A área de aviação comercial mesmo. Com todo isso que a gente está passando do coronavírus, você tem alguma previsão, alguma coisa para estar voltando no mercado de trabalho? Mas para gente, pessoas que nem eu, que está procurando o primeiro estágio ainda, você acha que quando é que vai estar conseguindo abrir o mercado novamente para acontecer isso? Você vai demorar muito? Henrique, é uma excelente pergunta, uma pergunta muito boa mesmo que você fez, porque a aviação ele é um mercado cíclico, né? Ele tem altos e baixos, como muitos mercados por aí, né? Mas o mercado de aviação, apesar de ser cíclico, ele não é homogêneo, ele é heterogêneo, né? Então hoje a gente verifica que as empresas que estão passando por mais dificuldade, lógico, são as linhas aéreas de maneira geral, mas aquelas que possuem aeronaves grandes, né, que fazem voos internacionais, estão sofrendo mais do que aquelas companhias aéreas que têm aeronaves menores, que fazem voos regionais, né, voos com menor capacidade de assentos, o custo operacional é mais baixo também. Essas empresas elas estão retomando o crescimento mais rápido, né? E o que acontece é que o mercado ele sendo heterogêneo, você provavelmente deve voltar a ter oportunidades, né, de estágio, mesmo de contratações, no futuro breve. Eu acredito que eu tenho visto na internet assim muitos anúncios, né, nos sites de relacionamento de profissionais assim, né, sites de vagas. Tem um site até que a gente tem bastante contato, que é o site da Air Talent, é um site gratuito que abre vagas, né? Então, se você se inscrever lá, você vai ver, eles estão divulgando muitas vagas de estágio, emprego, porque o mercado não é muito igual, né? Vamos supor, o mercado de táxi aéreo, por exemplo, lá em Curitiba, tem uma empresa de táxi aéreo que a gente foi visitar recentemente, e eles, na pandemia, eles voaram 30% a mais do que o normal de antes. Por quê? Porque ninguém podia voar de avião normal, está tudo parado. Então, quem precisava voar mesmo, pagava o táxi aéreo. Nisso, essa empresa voou mais do que a média normal deles, né? Então, eles até contrataram. Além deles não demitirem ninguém, né, época de pandemia, eles acabaram contratando mais gente por causa da demanda que eles tiveram, né, nesse período, né? Então, eu acho que uma dica seria olhar especificamente o mercado que você deseja entrar, seja como estágio, Uhum. seja como contratação, porque se você ficar mais ou menos assim, mirando para uma companhia aérea de grande porte, talvez seja menos fácil. Se você olhar talvez para um táxi aéreo que tem um volume menor, aeronaves menores, e tem muito trabalho para fazer também, talvez seja mais fácil de conseguir uma posição, uma colocação, né, um estágio. Vale a pena entrar nesses sites de vagas, né? O Dart Talent eu sei que é um que eu acompanho e estão sempre divulgando vaga. Essa semana mesmo teve mais de 10 vagas novas, né? Aí tem de para tudo, né? Tem para estagiário, tem para mecânico, tem para engenheiro, comissário de voo, piloto, né? É bem interessante. Até alguns sites que eu acompanho saiu muito para mecânico e para engenheiro, mas para estagiário ainda não. Eu achei muito para estágios de engenharia mecânica, mas ainda assim eles pedem do terceiro ano para frente, é muito restrito para
Sim, como eu tô no segundo semestre da faculdade, é muito difícil encontrar um estágio que aceite, porque a maioria dos que eu achei nos sites que eu encontro são para estágios de engenharia mecânica, dificilmente de aeronáutica, e quando tem, são de terceiro ano de faculdade para frente. Muito difícil até o terceiro, quarto semestre, você achar algum estágio que aceite você assim. Sim, essa é uma outra pergunta muito boa também que você fez. É uma pergunta que, quando eu estava na faculdade, eu me questionava sempre também. A gente tem muita vontade de ingressar logo no mercado, né? Então, como é que eu fiz, por exemplo? Quando eu estava no primeiro, segundo ano, eu tinha que estudar o ciclo básico, porque o ciclo básico ele é muito puxado, né? Mas eu participava de um projeto chamado Empresa Júnior. Empresa Júnior era umas empresas de consultoria que os alunos criavam na universidade, né? Boa parte das universidades tem esse empresa de consultoria, né? Que é da faculdade, administrada pelos alunos, né? E com orientação dos professores. É uma boa maneira para você conhecer o mercado, né? Se prontificar, ajudar e conhecer o mercado. E estágio, iniciação científica também, no segundo, terceiro ano, que você ainda está começando, né? Agora, de fato, o mercado só realmente aceita para estágio quem está no quarto, quinto ano, por uma questão simples, né? Eles consideram quem já está próximo de se formar, porque, havendo oportunidade, eles transformam aquela vaga numa contratação efetiva, né? E também porque a pessoa já vai ter mais experiência, né? Ela já vai estar no final do curso, já da metade para o final do curso, já vai ter mais conhecimento técnico, né? E isso realmente o mercado acaba filtrando, né? Eles consideram que um aluno que já está mais próximo de se formar, ele não tem mais tanta prova, ele consegue se dedicar mais para o aprendizado no estágio, né? E ele consegue, assim, tendo já essas matérias do final, que são as matérias mais específicas, elas são mais próximas do mercado de trabalho. Então, realmente, você vai ter que, por enquanto, eu acho que focar na iniciação científica, tentar ver alguma outra pesquisa, né, para começar a entrar na carreira de pesquisa, até que você consiga ter um pouco mais de experiência, né? O mercado acaba pegando lá pelo quarto, quinto ano mesmo. Aconteceu comigo, igualzinho. Eu até tive a oportunidade de estar participando de um IC esse ano. Já está começando, tinha uma vaga, o professor ainda conseguiu liberar duas para a gente, que era na parte de Safety e Security, que era que ele estava desenvolvendo com uma professora que era amiga dele do MIT, e ele queria pelo menos dois alunos para estar desenvolvendo. E tinha eu que estou no primeiro ano, segundo semestre agora, e um outro aluno que está no quarto ano. E ele queria desenvolver esse trabalho com nós dois. Que eu estou começando e poderia levar isso por um longo período de tempo. E o outro aluno que já está no final poderia estar levando por um tempo menor, só que com maior conhecimento teórico, tarde mesmo, né? Sim, com certeza. É uma estratégia, né, de quem contrata o estudante, que ele pega uma pessoa do quarto ano que já sabe que está mais perto de formar, então se ele já tiver uma vaga mais próxima de efetivação, ele pega o do quarto ano, que já tem um pouco mais de conhecimento acadêmico, né, já está na faculdade há mais tempo, e treina essa pessoa para uma contratação. E no seu caso, é legal porque ele vai formando a mão de obra. Existe uma atenção especial que a gente dá quando contrata o pessoal mais do início do curso, do meio do curso, que é para formar uma cultura. Então, você forma a cultura da mão de obra que você deseja. Então, você vai aculturando essa pessoa desde lá de trás, com outras tarefas, né? Mais com conceitos de trabalho, e aí você cria uma mão de obra mais doutrinada. Isso é muito bacana também. Eu acho que esse projeto de ser professor é bem louvável. Infelizmente, acabou não dando certo por conta da paralisação da faculdade, parou tudo. Meu primeiro ano, estava naquela emoção de estar morando sozinho, estar fazendo faculdade, mas infelizmente, voltei para casa, estou fazendo tudo EAD, graças a Deus, estou conseguindo acompanhar. É uma pergunta, assim, muito pessoal, não só pessoal minha, mas quais são algumas, conheço um pouco da sua trajetória de trabalho e tudo. Então, uma pergunta que é pessoal minha, eu conheço um pouco da sua trajetória por conta de ver os vídeos, tudo. Quais são suas dicas para estar começando, para quem está começando a carreira e ter uma carreira longa e promissória na área de aeronáutica?
Então, eu vou te dizer sobre a minha própria experiência, né? Quando eu comecei, eu tinha muita vontade de trabalhar com manutenção de aeronaves, né? Eu achava isso muito bacana. Na faculdade que eu estudei, tinha um professor que ele era especialista nessa área de manutenção, e eu sempre gostei muito, né? Eu gostava mais de manutenção do que de fábrica, de fabricação, de projeto e tal. E todas as matérias que tinha de manutenção na faculdade, eu fiz todas, né? Até matéria que o professor nem lembrava que dava, eu mostrei para ele e falei assim, tem essa matéria também. Aí eu falei, complementos de manutenção 2. Aí eu fiz, né? Eu e mais um amigo meu, que é o cara que dá aula na USP hoje, dessa matéria. Ele assumiu a cadeira desse professor, né? Então, depois o meu estágio também, um estágio que eu fiz foi de manutenção de Tucano, na Esquadrilha da Fumaça, na Academia da Força Aérea. Tinha um convênio da AFA com a USP e a gente conseguia fazer esse estágio lá, né? Foi muito bacana. E assim, eu sempre gostei muito de manutenção, né? Mas o que eu fiz? Quando eu estava assim próximo de me formar, eu fui procurando estágio na área que eu queria, né? Então, foi incrível que pareça, eu peguei aquela revista Aero Magazine e comecei a listar o nome das empresas, o nome das pessoas de contato, os diretores, lá tá, e o telefone deles. E saí ligando, um por um, ligando para todos eles, para ver se conseguia achar uma vaga de estágio. E foi muito engraçado, porque o primeiro que eu liguei, eu consegui a vaga de estágio. Eu liguei na TAM Jatos Executivos, né, que hoje é a TAM Executiva lá em Jundiaí, na época era em Congonhas ainda. Aí eu pedi, fui lá bater na porta e pedi um estágio. Aí eu consegui o estágio, né? E foi muito bacana, porque eu não sabia que eles precisavam, né? Se bobear, nem eles sabiam mesmo. Não foi tão rápido, porque eu fui lá fazer uma visita, aí com a visita eu falei que eu estava a fim de estágio, né? Era como se fosse maio, o mês de maio que eu fui fazer a visita, e aí depois só foi acontecer mesmo o estágio em julho. Então eu fiquei um tempo ainda lá esperando, torcendo, né? Mas deu certo. Então, o que eu recomendo é basicamente meter a cara, né? É importante isso. Então, tenta conhecer as empresas, fazer contato, visitar. Visitar é muito legal, marcar visita. Algumas empresas recebem. Na época da empresa júnior, eu marcava muita visita. Então, as empresas já me conheciam, porque eu marcava visita pela empresa júnior. Aí o pessoal deixa você ir, né? Você vai lá, você apresenta a empresa júnior e tal. Aí você fala assim, e tem mais, hein? Eu tô a fim de fazer estágio. Se tiver uma vaga aí pronto, a pessoa, pois é, a gente tá precisando em abrir um estágio. Se você não perguntasse, a pessoa nunca ia te dizer, né, que você estava a fim de fazer o estágio. Então eu recomendo isso, currículo debaixo do braço e bater na porta das empresas. Hoje em dia isso é diferente, né? Hoje em dia tem e-mail, tem LinkedIn, tem uma série de possibilidades, mas efetivamente é isso. No LinkedIn, se você achar um contato de uma pessoa que te interessa, manda um e-mail e se apresenta, olha, eu sou o Henrique, eu estou no ano tal da engenharia, na faculdade tal, e eu gostaria de fazer um estágio. Você tem previsão de abrir vaga de estágio? Poder me orientar? Entendeu? Coisa assim. Isso funciona mais do que você imagina. Eu acabei entrando em contato com algumas empresas, assim, entrando em site, pegando o número comercial, e já aconteceu até de um deles eu pegar o número de um diretor da empresa. Entrar em contato com eles, ele me direcionar com quem eu falava da empresa, para estar dando seguimento com envio de currículos, tudo. Mas, infelizmente, eles acabaram fechando todos os processos por conta da paralisação, que eles ficaram fechados um bom tempo, todo mundo de home office. Então, e era uma empresa de manutenção. É uma área que eu gosto, até mesmo, eu conheço a empresa que é onde trabalho, e eu me interesso um pouco pela área. Sim. Com certeza. Eu acho que é uma área promissora, né? Ela é uma área que sempre vai precisar de mão de obra, sempre vai precisar, assim como fabricação, sempre vai precisar, por mais que as tecnologias avancem, né? Motor elétrico, motor hidrogênio, alguma coisa assim, mas sempre vai precisar de alguma coisa que voa e sempre vai ter fabricação, né? Então, eu acho que são áreas possíveis de você investir, né? Mas basicamente acho que é isso que você está falando, é você tentar fazer conhecimento, propor visita e meter as caras mesmo, fazer contato. E outra, não se aveste, não desista, não desanime se você mandar ligar para 3 empresas, nenhuma das 3 responderem. Porque isso aí é tipo um serviço de vendas, né? O serviço de vendas, o serviço da área comercial, você faz 20 visitas para fechar uma. Então, não é um negócio assim que você fez 3, fala assim, dessas 3 aqui, alguma delas tem que fechar. Sinto muito, mas não é bem assim que funciona. Você tem que fazer 20 para ver se fecha uma. É desse jeito mesmo. Foi assim comigo, né?
É assim com todo mundo. Isso é importante, porque na 20ª que você entra, muda a sua vida para sempre. Né? Isso pode acontecer também, como aconteceu com o vídeo que eu gravei lá no Regerstocks do comandante Vitor. Se você olhar o vídeo do Vitor, ele, no último hangar lá dos Amarais, foi o hangar que mudou a vida dele para sempre. Foi pedir qualquer coisa lá na trip, né? Isso foi muito bacana. As principais empresas do ramo de aeronáutica no Brasil estão concentradas em São José, ou elas estão se abrangendo para outros lugares do Brasil também, não só ficando nesse centro específico? Tem alguns outros lugares que estão começando a abrir mais esse leque. Excelente pergunta. O Brasil tem um polo muito forte de aeronáutica em São José dos Campos, nenhuma dúvida disso, né? Porque para atender a Embraer, a Latecoer, outras empresas, né, que são consórcios de montadoras que montam pedaços de aviões da Embraer. Então, a indústria aeronáutica ela é realmente muito forte, tem vários polos de tecnologia, porém, não é o único. Né? Você tem Itajubá, que é o polo da Elibras, você tem em Gavião Peixoto, né, que é Gavião Peixoto, São Carlos, ali, TAM, Embraer, Gavião Peixoto, também é outro polo. Você tem pequenas fabriquinhas de aeronaves experimentais em Sumaré, Botucatu, tem em Ipeúna, tem no interior de Minas, algumas cidadezinhas perto de Belo Horizonte que tem fábricas, né? Mojimirim. Então, assim, de fato, existem mais empresas do que a gente está acostumado a ouvir falar. Que fabricam ultraleve, que fabricam aviação de pequeno porte, aviação experimental. Mas vale a pena conhecer se o interesse é na área de fabricação, tem mais mercado do que o pessoal conhece. E dentro da área de fabricação, em São José dos Campos, por exemplo, tem vários setores, né? Tem segmentos de projeto, segmentos de amparo a projeto, segmento de pesquisa, né? Assim, é uma área muito grande mesmo. Que a gente sempre escuta, só falar aviação São José dos Campos. Eu conheço uma outra empresa que fica fora, que está em locais relativamente estratégicos, perto de Fernão Dias, Dom Pedro, que são rodovias interessantes para o estado de São Paulo, que tem uma boa localização, mas que fica ainda assim um pouco longe da onde ficam só as principais faculdades da área. Daí a gente acaba ficando preso, daí para depois de fazer faculdade, tentar ter que se mudar de tudo de novo. E no meu caso, sou de Atibaia, tive que mudar para São José para estar fazendo faculdade, agora eu estou aqui de novo, futuramente não sei se eu vou ficar lá, né, com emprego ou não. Mas isso é outra coisa muito importante que você falou. Trabalhar na aviação implica em mobilidade. Nos meus 25 anos de trabalho na aviação, eu já trabalhei e morei em São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Curitiba. E tive um contato para Manaus, mas aí realmente era bem longe para mim. Mas, enfim, você acaba mudando demais. Né? Interior do Rio de Janeiro, enfim. Mudança vai fazer parte da carreira. Mobilidade é tudo. Né? Daí o mercado interno do Brasil, ele está em ascensão, não agora nesse momento, mas em relação ao exterior, ao mercado externo. Ele está em retraimento ou ele está conseguindo uma ascensão em relação ao mercado externo? Você fala mercado de quê? De manutenção, de projeto, fabricação, o quê? Eu prefiro manutenção. Então, no meu caso, eu perguntaria sobre manutenção de aviões. Assim, de uma maneira geral, o mercado hoje está bem ruim, né, em todas as frentes. Mas sim, eu considero que manutenção é possível que retome antes, né, do que fabricação, porque é um avião que já está pronto. Né? O avião que vai fabricar, ele tem que fabricar, tem uma série de ensaios para poder ser entregue. O avião que está disponível no mercado, e tem muitos que foram devolvidos, né, muitos que ficaram parados, ele pode retomar. A minha perspectiva, né, a minha aposta é que o mercado de manutenção retome antes, né? E nisso você vai ver vários táxis aéreos também espalhados pelo Brasil, norte, nordeste, centro-oeste, sudeste, vários lugares que, com certeza, vão retomar a operação mais rápido. Então, assim, eu aposto que manutenção retomaria antes. Algumas dúvidas que eu tinha, assim, eu acho que são essas por enquanto, porque eu tô há pouco tempo relacionado diretamente, nem tão diretamente, porque eu estou no ciclo básico ainda da faculdade. Mas o pouco que eu estou tendo contato, provavelmente daqui a algum tempo, como eu tenho contato com você, eu vou tirar mais dúvidas. Claro, com certeza. Até mesmo hoje eu vi que você postou
sobre um curso de Fundamentos da Engenharia Aeronáutica. E eu já pensei em fazer esse curso, mas eu fiquei com um pouco de medo porque eu não conhecia quem ia ministrar o curso, que eu não tinha referências. Eu até perguntei para um colega de trabalho, o seu Ezequiel, e ele me recomendou fazer, só que ainda assim com receio. Mas eu fiquei com... comecei a trabalhar numa outra empresa, fora do ramo de aeronáutica, daí acabou que eu não fiz o curso. Mas hoje eu vi que você postou, daí eu já fiquei um pouco mais animado. Penso em fazer isso, né, nesse ciclo básico para poder tentar ingressar um pouco antes na área, não depender das específicas. Eu acho que é válido, sabe por quê? Porque se você se aventurar a uma entrevista de estágio, conhecendo algum curso, né, que seja esses fundamentos de engenharia aeronáutica, pode te dar uma desenvoltura melhor na entrevista, né? É possível, né? Vai ser importante saber que tipo de aluno que ele está procurando. Se ele está procurando uma pessoa mais quarto, quinto ano, porque pode em breve virar uma contratação, aí pode ser um fator contra, mas se ele não tiver uma vaga tão perto e precisar de uma mão de obra, aí encaixa o seu perfil direitinho, porque você tem ainda um bom tempo, né, para poder se aprimorar, se aperfeiçoar, conhecer a matéria, vai ter já um curso, né, que já vai te dar uma boa base, né, pelo menos do geral, para poder entender onde que você se situa, e acho que seria um caminho bacana, assim, acho que é válido, com certeza. Não, maravilha. Acho importante poder... os outros alunos que eu entrevistei já estavam assim um pouco mais avançados no curso, mas é importante elucidar as dúvidas de todos, né? Quem está no começo, no meio, no fim do curso, porque eu também passei por isso e é muito ruim você ter dúvida, não ter para quem perguntar, né? Eu tô no começo do curso e fazendo EAD ainda. Não, com certeza. Então... Eu, quando estava no começo, a coisa que eu mais queria era conversar com gente da área para entender o mercado, saber as possibilidades, né? Eu acho que com certeza faz parte e é muito bem-vindo. Tendo oportunidade, a gente grava outro vídeo. Não, com certeza. Maravilha, então, Henrique. Muito obrigado aí pela oportunidade de a gente conversar. Sucesso na faculdade lá. Eu que agradeço o convite, fiquei lisonjeado com isso. Maravilha. Um abraço, viu? Um abração, valeu. Obrigado.